Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou esse aqui que vos fala, professor Ícaro Castro, e hoje vamos tratar sobre ciência e o conhecimento científico. Então, se tem interesse, se quer aprender mais, fica por aí e, claro, segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, a palavra ciência hoje é uma das mais escutadas aí na mídia. Todo mundo defendendo a ciência, os professores falam sobre ciência, os jornais falam sobre ciência, a mídia fala sobre ciência, mas afinal, o que é ciência? Então, segundo Ferrari, ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, a ciência, ela hoje é fundamental para se criar o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, como está aqui, ele é um conhecimento que é capaz de ser submetido à verificação. E isso é fundamental para esse conhecimento. Porque, é claro, quando você submete algo à verificação, à experimentação, você tem ali uma resposta exata, uma resposta concreta. Tanto é que se você fizer o mesmo experimento depois, tem que dar o mesmo resultado. Porque, claro, se tu repetiu tudo, o resultado tem que ser o mesmo. Então, basicamente isso forma a ciência. A descoberta através da experimentação, através dos testes, através desse conjunto de processos que pode ser verificado, que pode ser testado, que pode ser comprovado ou refutado. Então, professor, onde é que eu encontro ciência? A ciência, por exemplo, está nas tecnologias que permitem e permitiram o homem chegar até a Lua com os foguetes. A ciência está no conhecimento dos astros. A ciência está, então, na construção de um prédio. Nessa construção desse prédio, tu tens vários cálculos matemáticos que são feitos, isso é ciência. A ciência está na criação de um notebook ou de qualquer outro tipo de eletrodoméstico. Então, a ciência, a tecnologia está em todo lugar. Inclusive, a ciência é uma grande criadora de tecnologia. E a ciência também é que está aí sendo a maior combatente do coronavírus. Vamos falar sobre um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, a ciência, ela permite que a gente conheça processos, que a gente descreva processos e que a gente entenda melhor o mundo no qual a gente vive. E permite também que nós consigamos resolver problemas utilizando, claro, o método científico. Mas entenda que o conhecimento científico é só um tipo de conhecimento. Também temos o conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o filosófico e, claro, o científico que eu trouxe aqui para vocês. O empírico, esse conhecimento, ele também tem sua importância. E esse conhecimento empírico, ele existe através da observação. Então, por exemplo, os índios, eles, quando descobriram as várias plantas que curam várias doenças,
ou mesmo as plantas que servem de alimentos, eles não usaram conhecimento científico, eles usaram conhecimento empírico, através da observação. Então eles começaram a observar que certa planta tinha uma certa função específica. Outra planta já tinha outra função específica. E isso foi sendo acumulado ao longo das gerações e produziu uma riqueza inestimável de conhecimento. Então veja que nem todo conhecimento existente é conhecimento científico. O conhecimento teológico, por exemplo, é o conhecimento que fala sobre o sobrenatural. É o conhecimento de algo que não podemos explicar racionalmente. A ciência, por exemplo, não tem como explicar Deus, ou deuses diversos, ou religião, ou fé. Porque, claro, são coisas diferentes. A ciência exige experimentação. E já o conhecimento teológico ou religioso, ele é um conhecimento que geralmente não é um conhecimento verificável. Inclusive, na maioria dos casos, ou em todos os casos, o conhecimento religioso ele vem de um ser iluminado, de acordo com a religião, que diz ali as suas verdades divinas que são incontestáveis. Totalmente o contrário da ciência, porque a ciência ela pode ser contestada. Já o conhecimento religioso, não. Então, são coisas diferentes. O conhecimento filosófico é o conhecimento que usa a razão. E ele permite, claro, muitos pensamentos. Ele permite aí o uso da filosofia, que também não é conhecimento científico. Mas essa aula ela vai se ater ao conhecimento científico, que se encontra em várias áreas, inclusive na biologia, que é a matéria que vocês estudarão comigo nesse ano e nos próximos 2 anos. Espero que não me abusem. Então, o conhecimento científico, ele é real, factual, lida com fatos, isto é, toda forma de existência que se manifesta de algum modo. Então, por exemplo, tu não pode usar a ciência, o conhecimento científico, para testar um verso da Bíblia, por exemplo, que fala que Jesus Cristo caminhou sobre as águas, porque são coisas diferentes, são ideias diferentes. Então, é algo que é inviável para a ciência. Ele é contingente. Suas hipóteses, elas são verificadas e são ou reconhecidas ou falseadas. Então, as hipóteses, que vamos ver um pouquinho mais para frente o que é, elas são avaliadas e são observadas se tem sentido ou não. E por isso também ele é um conhecimento verificável. Porque, claro, o cientista consegue verificar, consegue testar. Então, isso é uma das coisas mais importantes para que o conhecimento tenha tanta razão, tenha tanta força, o conhecimento científico. Por quê? Porque você fez um certo experimento e deu um resultado. Uma pessoa que repetir as mesmas etapas tem que chegar ao mesmo resultado. Então, se ela chegar a um resultado diferente, isso quer dizer que em algum ponto ou você errou ou a pessoa errou. E isso permite que a gente conheça a verdade de muitas coisas, inclusive as verdades relacionadas ao coronavírus. Muito rapidamente, a gente conseguiu sequenciar o coronavírus. Muito rapidamente, a gente conheceu a estrutura do coronavírus. E muito rapidamente conseguimos criar vacinas contra o coronavírus. Então isso vem de um conjunto de conhecimentos que são verificáveis ali e que são realmente certos, corretos. Pois, se caso haja algum erro no conhecimento científico, um cientista ele pode ir lá contestar esses erros e isso permite com que a ciência, com que o conhecimento científico sempre esteja evoluindo. E ele é falível, ou seja, não é absoluto. Hoje tu tem um conhecimento científico.
Muitas vezes, em um futuro posterior, a ideia sobre aquele conhecimento muda, porque a gente começa a ter mais tecnologias, por exemplo, que permitem conhecer mais certas coisas. Um exemplo bem claro. Há um certo tempo, ninguém sabia que existia bactéria ou que existia vírus. Então, no conhecimento científico daquela época, o que existia era animal e planta. Com o desenvolvimento do microscópio e outros equipamentos, foi se permitindo conhecer os micro-organismos, como vírus e bactérias. Então veja, o conhecimento ele vai sempre, de acordo com a tecnologia, que tem que acompanhar esse conhecimento, ele vai sempre evoluindo, ok? Então, o conhecimento científico ele é algo novo, não é algo que sempre esteve no nosso cotidiano. Então, ele surgiu aí no século XVI, principalmente, onde os grandes pensadores eles exigiam mais garantias do que é real. E para ter maior garantia do que é real, para sair do achismo, eu acho isso, porque o achismo não vale na ciência, eu acho isso, não. Eu quero saber realmente a verdade sobre isso, então é exigido que seja um conhecimento real. Então, o conhecimento científico ele foi empregado para dar essa resposta. Essa resposta não do que se acha, mas realmente do que se é. Então, o conhecimento, para se desenvolver, teve também que se desenvolver o método de como conseguir esse conhecimento. Porque o conhecimento científico ele exige que passos sejam seguidos, que um método específico seja empregado. E vamos falar sobre ele aqui. Então, o primeiro a utilizar um método experimental foi o famoso Galileu Galilei, justamente aquele que dizia que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol era o centro do nosso sistema solar e que a Terra girava ao redor do Sol. Como isso contradizia o conhecimento da Igreja, o conhecimento religioso, o Galileu ele foi condenado, foi considerado um herege. E para não morrer, ele teve aí que refutar sua ideia, dizendo então que a Terra era o centro depois, claro, para não morrer. Mas ele sabia que, com certeza, o Sol era o centro e a Terra que girava ao redor do Sol. Outros cientistas como Francis Bacon e, claro, o Descartes, contribuíram aí também para o método científico. Então vamos falar um pouco sobre o método científico que é mais usado na biologia. Então, inclusive, vamos utilizar um exemplo bem legal para vocês, que é o exemplo de uma criança que percebeu que a goiabeira dele estava cheia de bichos. E ele queria a explicação para aquilo. Então, aí é que vem o conhecimento científico. Ele não quer uma explicação de achismo. Não basta achar, ele tem que comprovar. A ciência exige comprovação. Então, a primeira coisa para você conseguir um conhecimento científico, obter um conhecimento científico, é realizar uma pergunta. É saber o que você quer descobrir. Nesse caso, ele observou o fato e ele queria descobrir uma coisa. Por que as goiabeiras da minha casa estão cheias de larvas? O que é que está acontecendo? Então, esse aí é o fato, é a pergunta que ele se fez. Depois que você faz uma pergunta, você formula uma hipótese. O que é, professor, hipótese? Hipótese é o que tu acha que é a resposta. Porque, claro, tu tem uma opinião. Tu vai ter uma ideia do que é aquilo. Então, tu vai achar que é uma certa coisa. Por exemplo, o rapaz, ele achou, na hipótese dele, que as moscas, que as goiabas tinham larvas porque as moscas depositavam as larvas na goiabeira. Então, veja, isso aqui é a hipótese dele. Só que no conhecimento científico não basta só formular uma hipótese. Tu tem aí que provar. Então, como é que ele ia provar isso?
Ele ia provar isso através de um experimento. Então, ele deduziu como seria o experimento, ele pensou. Vamos pensar aqui comigo. Se a mosca coloca o ovo na goiabeira, eu vou deixar algumas goiabeiras expostas e outras goiabeiras eu vou deixar protegidas por um saquinho, impedindo aí a entrada das moscas. Aí ele fez o experimento e depois de alguns dias ele percebeu que as goiabas que estavam protegidas pela sacola plástica, elas não tinham larvas. E as goiabas que não estavam protegidas estavam cheias de larvas. Ou seja, qual foi a conclusão que ele chegou? A conclusão é que as moscas colocam, então, as suas larvas nas goiabas. Ah, professor, mas isso era a hipótese dele. Veja que a hipótese dele também era essa. Então ele perdeu tempo, porque ele já sabia na hipótese que era isso. Não. Na hipótese ele achava que era isso. Mas a ciência não permite somente o achismo. Tu tens que provar. Então, para provar a hipótese, ele teve que fazer o experimento. Então veja aqui, ó. Ele fez a pergunta, ele formulou a hipótese, ele realizou um experimento e nesse caso aqui ele aceitou a hipótese, ou seja, o que ele achava era o que realmente era. Vamos agora imaginar a aplicação do conhecimento científico, por exemplo, para o novo coronavírus. A pergunta é, ou o fato é, o mundo precisa de uma vacina contra o coronavírus, certo? O mundo precisa de uma vacina. Então, como é que a gente vai reconstruir essa vacina? Como vai ser essa vacina? Então, os vários conhecimentos que o homem veio obtendo no ramo da biologia, principalmente, fez com que ele conhecesse como um vírus funciona dentro de um corpo humano, como esse vírus pode ser combatido, como as vacinas atuam nesse vírus. Então, a partir desse conhecimento, ele teve uma ideia. Então, pode ser que, seguindo por esse caminho, a gente consiga construir uma vacina. Então, essa era a hipótese. É a hipótese que, fazendo algumas etapas, que vamos detalhar mais para frente, vamos ter algumas aulas sobre soro e vacina, realizando algumas etapas interessantes, ele ia conseguir ali produzir uma vacina eficiente contra o coronavírus. Aí ele fez a vacina. É suficiente fazer? Não. Ele tem que provar que a vacina está correta, que a vacina é eficiente, porque isso é ciência. E aí ele faz a experimentação. Nesse caso, qual foi a experimentação? Foi vacinar voluntários para ver como é que a vacina atuava no corpo desses organismos, se ela fazia algum mal e a eficiência dessa vacina diante do coronavírus. Então, as vacinas de Oxford, a vacina da Pfizer, a vacina Sputnik, da Rússia, e outras vacinas, elas têm se mostrado eficientes. Então, quando você, aluno, aluna, tiver condição de tomar a vacina, e vai tomar, claro, você vai tomar ouvindo a ciência. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que o conhecimento científico mostra. Então, qualquer pessoa que for contra a vacina do coronavírus, ela está indo contra o conhecimento científico. Ela está indo contra aquilo que é real, que é verdadeiro. Porque não iriam fazer uma vacina para matar pessoas. Gastar dinheiro e muito dinheiro só para fazer o mal com a humanidade. Não. A vacina tem uma importância fundamental e muito pelo contrário, vai salvar milhares de pessoas. E se elas estão sendo aplicadas é porque foram testadas, é porque foram provadas, foi provada a sua eficácia, a sua eficiência. Então, quando tiverem a oportunidade, espero que não demore muito,
usem a vacina. Querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado e